do nosso bem-estar emocional. Obrigada, Leonardo, por estar aqui conosco. Quero desejar as boas-vindas para todos que estão nos acompanhando nessa live. O meu nome é Sueli, eu sou psicóloga. Eu atuo na área da saúde mental do USS e hoje estou aqui representando um time fantástico da medicina preventiva, que com muito carinho preparou esse momento com um dos especialistas na área da saúde mental, que é o Leonardo Abraão, para que a gente possa ampliar as nossas estratégias relacionadas ao cuidado com o nosso bem-estar. Alguns recadinhos antes de iniciar. Então, todos que tiverem o interesse em conversar com o Leonardo, tirar as dúvidas, por favor, façam os seus questionamentos no chat. Nós teremos uns minutinhos, Leonardo, no final, para poder agraciar quem tem as dúvidas aí, quem gostaria de aprofundar um pouquinho mais esse assunto. E sem mais delongas, o que fazer pela saúde mental? Agora e sempre. Quem vai conduzir esse evento, então, é o nosso querido Leonardo Abraão, que é psicólogo e escritor e idealizador da campanha que é referência nacional nos cuidados com a saúde mental e o bem-estar. Leonardo, mais uma vez, satisfação em tê-lo aqui conosco. A palavra é sua. Muito obrigado, Sueli. Obrigado às nossas amigas intérpretes que estão aí nos ajudando, né, a fazer um evento super inclusivo para todo mundo poder acessar informações sobre saúde mental. Eu quero agradecer ao pessoal da SS Saúde, a toda a turma da organização, da instituição, que está realizando um trabalho muito bonito, quando abraça o Janeiro Branco, quando convida um palestrante que é especialista na área, psicólogo, palestrante, escritor, né? Ligado à história do Janeiro Branco. Nós estamos em pleno janeiro, aliás, feliz ano novo. Ainda é tempo de desejar feliz ano novo para todo mundo, né? Feliz 2025, feliz Janeiro Branco, e eu vou explicar rapidamente por que dessa campanha e a importância dessa campanha, né? Quero agradecer também a quem entrou em contato comigo, quem pediu informações sobre a campanha, sobre o Instituto, sobre a palestra, quem viabilizou que isso acontecesse, a Bárbara. Bárbara, muito obrigado pelo seu envolvimento, pela sua confiança no nosso trabalho e parabéns pela sua sensibilidade em ser uma profissional da saúde que sabe da importância da saúde mental. Então, fico feliz também em falar a população gaúcha, né? A partir aí do Rio Grande do Sul, tudo isso de maravilhoso que vocês estão produzindo para a sociedade gaúcha, para a sociedade brasileira de uma maneira geral, porque hoje tudo atravessa o mundo por causa da internet, né? Gente, é só alegria, tá? Eu sou um mineiro apaixonado pelo Rio Grande do Sul, cada vez mais tenho visitado o Rio Grande do Sul, e só ainda não fui no mês de setembro, quando vocês fazem aí, né? Muita coisa bonita, né? Farroupilha, eu ainda quero participar. Vamos falar sobre saúde mental? Posso falar agora? Me deram 5 horas de palestra para fazer, Isso pode? aí, temos todo o tempo. Tô brincando, a gente tem aí de agora 2h30 até 3h30 aproximadamente, né? Para falar e é super tranquilo. Todo mundo que está aqui, olha, eu peço de coração mesmo, em nome da campanha, como profissional, como psicólogo, como escritor do universo da saúde mental, como palestrante, concentra aqui, concentra aqui no que a gente está fazendo. Faz uma pausa aí, é, silencia os barulhos externos, foca, porque eu quero ter uma conversa com você e você fica à vontade para escrever no chat, a Sueli me ajuda, eu não tenho acesso ao chat, não vejo o chat, tá? Se você escrever, só vejo as intérpretes e a Sueli aqui, mas participa, vamos fazer desse momento um momento interativo, colaborativo, porque saúde mental pressupõe isso. E eu vou te explicar que a gente está vivendo num momento na história da humanidade que a gente precisa cuidar bem da saúde mental. São muitas as pressões, muitos os atravessamentos, muitos os fatores adoecedores ameaçando a saúde mental das pessoas. E quando ameaça a saúde mental, acaba ameaçando a saúde física, a saúde social, a saúde política, a saúde religiosa, a saúde, todos os tipos, né, de dimensões nas quais os homens vivem, as pessoas vivem. A saúde mental é o eixo central em torno do qual a vida humana se desenvolve, tá? Então, quando ela não tá legal, as coisas ficam meio ruins, ficam meio, né, dolorosas. Então, é muito importante isso que a gente está fazendo.
Eu tenho certeza que cuidar da saúde mental nos ajuda a cuidar da saúde do meio ambiente. Cuidar da saúde mental nos ajuda a cuidar da saúde do trânsito. Cuidar da saúde mental nos ajuda a cuidar da saúde física, da saúde financeira, da saúde política, da saúde econômica, porque está tudo ali acontecendo dentro do ser humano e em torno do ser humano. Então, cuidar da saúde mental é fator de proteção para todas as dimensões onde os seres humanos vivem e se relacionam, tá? O Janeiro Branco é a campanha brasileira sobre saúde mental. Nasceu aqui em Uberlândia. Eu estou em Uberlândia, Triângulo Mineiro, Minas Gerais. Talvez você perceba pelo meu sotaque, que eu sou do interior de Minas Gerais, Uberlândia, no Triângulo Mineiro. E como é que a campanha nasceu? A campanha nasceu em janeiro de 2014, quando eu, psicólogo, preocupado com a quantidade de sofrimentos humanos que poderiam ser prevenidos, ou melhor, sofridos, melhor processados, melhor, né, manejados, eu falei, gente, eu sou psicólogo, eu vejo as pessoas sofrendo, eu atendo pessoas sofrendo no consultório, eu vejo pessoas sofrendo na igreja, no trânsito, nas escolas. A gente precisa de uma campanha para falar sobre saúde mental, bem-estar emocional, qualidade de vida. A gente precisa de uma campanha para falar sobre psicologia, psiquismo, autoconhecimento, auto-perdão, autoestima, autodeterminação, autonomia. A gente precisa de uma campanha para falar sobre afeto, sexualidade, para falar sobre sentimentos, emoções, pensamentos, para falar sobre sentido de vida, sentido de casamento, sentido de trabalho, sentido de relacionamentos. Falar sobre o que passa aqui na cabeça e o que passa aqui no coração, o que passa na alma dos seres humanos. Não dá para ter campanha só contra o câncer de mama e não falar sobre sentimentos. Não dá para ter campanha só sobre o câncer de próstata e não falar sobre emoções e sentimentos humanos. Não dá para ter campanha só para respeitar a faixa de pedestre, usar cinto de segurança e não falar sobre sentimentos humanos. Então, o Janeiro Branco nasceu para preencher essa lacuna, falar sobre psicologia, subjetividade, sentimentos, pensamentos, emoções. E foi uma campanha que deu certo desde quando nasceu. Olha, mas por que que você se preocupava e se preocupa tanto com o sofrimento humano? Porque eu sofri. Tem um negócio aqui, pronto. Porque eu sofri. Porque eu sofri. Já sofri muito no ano de 2006. Eu falei sobre isso com a SSI Saúde. Antes de eu ser psicólogo, eu não era psicólogo. Eu só fiz psicologia a partir dos meus 33 anos de idade. Eu já era adulto. Eu tinha feito direito primeiro. Primeiro me formei em direito. E eu era professor de história, de sociologia. Mas no ano de 2006, com 33 anos, eu passei por um profundo sofrimento. E eu passei o ano de 2006 chorando. Chorando, sofrendo, amargando no corpo e na alma um peso muito grande, uma dor muito grande. Por quê, Léo? Por que você estava sofrendo? Por uma das questões mais comuns relacionadas aos sofrimentos humanos. Término de relacionamento afetivo, amoroso. Término de um namoro em 2006. E aí eu passei o ano de 2006 chorando, sofrendo, e eu comecei até a ter repercussão no corpo. Eu comecei a sangrar, porque meu corpo também começou a sofrer. Foi aí que eu resolvi procurar ajuda. Aquele sofrimento, 33 anos, sofrendo uma dor muito profunda, o término de um relacionamento amoroso. Eu pensei, eu preciso repensar minha vida, eu preciso reorganizar minha vida. E fui procurar ajuda. Aí eu fui procurar ajuda de uma psicóloga. Fui procurar ajuda de uma profissional da saúde. Aos 33 anos, eu nunca tinha ido a uma psicóloga. E lá ela começou a me ajudar. E eu recebi tanta ajuda da psicóloga que me conduziu a interpretar meus pensamentos, a entender meus sentimentos. Eu recebi tanta ajuda durante o ano de 2006 que eu descobri uma nova profissão. Eu falei, eu também quero ser psicólogo. Vou prestar vestibular, passei em vestibular e virei psicólogo. Foi aí que eu comecei a atender gente no consultório. E foi aí que eu pensei da importância de uma campanha. Porque eu vi que é possível a gente viver melhor, com mais qualidade de vida, mais bem-estar emocional e mais saúde mental. Mas isso pressupõe que a gente tenha coragem de olhar para as questões da cabeça, olhar para as questões do coração. E aqui eu venho falar com vocês sobre isso. O que que a gente pode fazer pela saúde mental? Esse é o tema da palestra, esse é o tema do bate-papo, esse é o tema da campanha Janeiro Branco 2025. O que fazer pela saúde mental? E a gente não sabe. A gente não recebe essa educação. A gente não recebe essas orientações. Eu não tinha essas orientações. Quando eu fiz o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau, quando eu tinha 5 anos, 15, 25, 35, eu nunca tinha recebido orientação sobre saúde mental. Então, se você está aqui agora, você pode receber orientações sobre saúde mental e você pode fazer diferença na sua vida
a partir dessas orientações e nas vidas das outras pessoas, que seja no trânsito, que seja na vizinhança, que seja no trabalho, que seja na igreja. Então vamos acostumar a falar sobre saúde mental. Não vamos esperar acontecer o que aconteceu comigo. Profundo sofrimento. Muita dor, muito choro, muito sofrimento em 2006. Até que eu resolvi ir para psicóloga, virar psicólogo e fazer uma campanha para ajudar as pessoas. Então tá, Léo, tô acreditando em você. Tô te ouvindo, tô acreditando em você. Você se lascou, você se arrebentou, você se machucou, mas achou saída. E a saída foi por dentro. A saída foi por dentro. Eu mergulhei em mim, no processo terapêutico, junto com a psicóloga. Ela me ajudou a pensar sobre muitas coisas. Depois, a saída foi para fora, ajudando outras pessoas a também olharem para dentro de si, no consultório de psicologia e hoje na campanha, fazendo cursos, palestras, entrevistas, etc. Sabe, tem duas coisas que eu quero falar, basicamente, nessa campanha, sobre o que fazer pela saúde mental. Eu quero dividir em dois aspectos. Um primeiro aspecto e um segundo aspecto. Eu vou falar primeiramente de um aspecto mais intimista, mais interno. E que eu vejo muita gente precisando de ajuda em relação à saúde mental por causa disso que eu vou falar aqui agora. Porque tem um grande machucado no coração, porque tem um grande machucado na alma, e nunca olhou para isso, tá? Passou por algum grande e profundo machucado na infância, ou na adolescência, ou no início da vida adulta, e nunca olhou para isso. E carrega um machucado, uma dor, um peso muito forte, como se fosse um machucado no tornozelo e anda mancando porque aquela dor está sempre ali atrapalhando. Como se fosse uma dor na coluna e não consegue mais sentar, nem carregar peso, nem ficar em pé direito, porque carrega um machucado ali, mas nunca resolveu. Nunca foi atrás de solução de verdade para aquele machucado no tornozelo, para aquele machucado na coluna. Tem gente que tem machucados na alma, tem gente que tem machucados no coração e carrega isso há muito tempo. Alguns machucados invisíveis para as outras pessoas. Outros machucados até visíveis, outras pessoas até sabem. Mas se eles são invisíveis ou não, interessa o que a gente faz com eles. Tem gente que engole, tem gente que esconde, tem gente que cobre, finge, nega, que carrega esse peso há muitos e muitos anos, desde a infância, ou desde a adolescência, ou agora no início da vida adulta, ou até agora mesmo, né? Virou uma pessoa idosa, está carregando isso, e a vida foi se desdobrando em outras dores por causa desse machucado original, desse machucado inicial que a pessoa não cuidou. Eu já atendi muita gente com machucados originais, machucados antigos, dores. E aí tem tudo quanto é tipo de dor de machucado, e as pessoas tamponam, escondem, mascaram, negam, fingem. E isso não significa que aquele machucado está resolvido, está sarado, está passado. Pelo contrário, ele está ali. E ele vai se desdobrando em outros problemas emocionais ou até outros problemas físicos. É muito importante. E problemas relacionais também. Tem machucado que gera problemas emocionais, tem machucado que não foi solucionado, que gera problema físico, né? E tem machucado que gera problema social, atrapalha o casamento, atrapalha a profissão. Então, é importante que a gente tenha coragem de assumir que nós, seres humanos, podemos nos machucar, podemos também machucar outras pessoas, mas a gente também pode se curar. É possível investir em autocura, auto-perdão e também perdão alheio e cura alheia. Nós precisamos assumir isso. Não dá para viver carregando esse peso e por causa dessa dor no tornozelo andar torto para sempre, por causa dessa dor na coluna, não poder sentar ou deitar em paz nunca. É preciso ter a coragem de olhar. E eu não sei o que pode ter acontecido com alguém que está carregando esse machucado. Pode ser que sofreu uma violência na infância, pode ser que sofreu um abuso na infância, pode ser que sofreu um abandono na infância ou na adolescência, pode ser que se machucou muito forte num casamento ou num namoro. Pode ter sido vítima de um acidente. Um acidente é um machucado que deixou marca no coração, na alma. A gente chama até de acidente emocional também. Existem os acidentes emocionais que podem machucar muita gente. Eu não sei o que pode ter acontecido no seu emprego, na sua igreja, na sua casa, na sua família, no seu casamento, eu não sei. Independente do que seja, por favor, nós estamos no janeiro branco. Olha para isso. Não, como é que olha para isso? Passei uma vida escondendo, negando. Como é que olha para isso? Eu estou no primeiro aspecto, tá? Machucados que atrapalham a saúde mental. Porque a gente convive com um espinho e não sabemos o que fazer com esse espinho. O que que eu posso fazer, Léo? Primeira coisa é me ouvir.
como você está me ouvindo, dentro de uma campanha que fala sobre saúde mental, de uma forma que normalmente não se fala sobre saúde mental com as pessoas. Aceita e assume que, como ser humano, nós podemos nos machucar, nós podemos sofrer, podemos ter sido vítimas de situações inesperadas ou acidentais. O importante é o que fazer com isso. O importante é o que eu vou fazer com o que me aconteceu. No fundo, a vida, quanto mais a gente amadurece, mais a gente aprende que não interessa o que acontece com a gente, interessa o que a gente vai fazer com isso que aconteceu conosco. Inclusive o Sartre, filósofo francês, o Nietzsche, pensador europeu, sempre falaram isso. Não interessa o que aconteça. Interessa o que a gente vai fazer com o que acontece conosco. Então eu te pergunto, o que você vai fazer com o machucado original? O que você vai fazer com essa dor? Ou com esse acidente? Com esse espinho? Tem gente que se afeiçoa, que se acomoda, que se adapta a essa dor, achando que está tudo bem, mas ela vai desdobrando em depressão, ela vai desdobrando em ansiedade, ela vai desdobrando em alcoolismo, ela vai desdobrando em violência, ela pode desdobrar em agressividade, ela pode desdobrar em uma série de coisas que te atrapalham na vida pessoal, na vida social, na vida profissional. Então, assume, aceita que assim como nós podemos machucar, nós também podemos nos ajudar. Nós também podemos nos curar e curar outras pessoas. Mas para isso é preciso baixar a bola, é preciso baixar a defesa, é preciso baixar a armadura, é preciso assumir que é humano, que é uma entidade emocional, que é uma entidade psicológica e que pode precisar de ajuda, como eu precisei em 2006. Como eu fui atrás de ajuda em 2006 e fez toda a diferença na minha vida. Olha como é que fez diferença na minha vida. Eu saí da rua, eu saí da dor, falo da rua porque eu ficava andando, perambulando pela minha cidade, chorando. Eu saí da rua, eu saí da dor, eu saí da dor física, do aspecto físico, porque eu tive machucados físicos, né, que me afetou fisicamente. Obtive ajuda e a partir daí o universo se abriu, um novo horizonte se abriu. Eu mudei de profissão, eu fiz um novo curso, eu fiz uma faculdade, passei a ter uma nova profissão, psicólogo, passei a ajudar pessoas, pensei numa campanha, criei uma campanha e hoje vivo como porta-voz de uma mensagem. Quem cuida da mente, cuida da vida. É o slogan do Janeiro Branco. Quem cuida da mente, cuida da vida. Virei palestrante, virei escritor, estou com vocês aqui. Antes eu estava com o pessoal de São Paulo, em seguida eu vou para o Mato Grosso do Sul, portando uma mensagem sobre saúde mental. Simplesmente porque eu tive coragem de superar os preconceitos machistas, os preconceitos conservadores, os preconceitos que me impediam de buscar ajuda. E fui atrás de ajuda. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de inteligência, é um sinal de auto-amor, de autoestima, é um sinal de coragem. A Clarice Lispector, inclusive, certa vez disse: o que é verdadeiramente imoral é desistir de si. Imoral não é procurar ajuda. Imoral é desistir de si. Imoral não é chorar, é desistir de si. Imoral não é dizer que está doendo, sofrendo, precisando de ajuda. É desistir de si. Então, se você está aqui comigo, por força da campanha Janeiro Branco, que virou a maior campanha do mundo sobre saúde mental, pensa, nasceu da dor de um ser humano que procurou ajuda. E dessa dor e dessa ajuda, conseguiu criar uma plataforma de conversa com outras pessoas, como a gente está aqui. Por que que a CSI me chamou? Porque eu sou psicólogo? Porque eu sou psicólogo e porque eu estou à frente de uma campanha sobre saúde mental. E estou levando para as pessoas uma visão diferenciada sobre saúde mental. Primeiramente, a partir da autoestima, do autoconhecimento, da autoajuda, do reconhecimento de que somos seres possíveis e passíveis de sofrimento e adoecimento. E que nós não podemos conviver com isso para sempre. É preciso estender a mão a si mesmo. Olhar para dentro e procurar ajuda quando necessário. Eu fiz isso e agora estou aqui com você. Quero te perguntar, se for o seu caso, por favor, você pode fazer o mesmo? Procurar ajuda? Essa é a primeira coisa que eu queria falar, nesses primeiros 20 minutos que nós estamos juntos. Agora eu vou para outro aspecto da saúde mental e quero te convidar aí comigo. Nós estamos aqui em quase 600 pessoas, ao vivo, online. Olha que coisa maravilhosa. Como essa mensagem pode se multiplicar. Você que está aqui comigo,
Você tem parentes, você tem colegas de trabalho, você conhece 3, 5, 30, 300 pessoas. Multiplique essa mensagem. Assim a gente contribui para uma cultura da saúde mental e eu parabenizo mais uma vez a SSI Saúde por estar fazendo esse investimento, né? Fazendo a parte dela. Agora vamos para outro aspecto da saúde mental? Vamos falar de outro lado da saúde mental, que é assim, então tá, Léo, você falou primeiro que é importante aceitar que às vezes a gente pode estar machucado, tá sofrendo, vou procurar ajuda, não vou engolir isso, nem fingir que tá tudo bem. Isso. Faça como eu fiz, vai atrás de ajuda. Agora eu quero falar de outra coisa. Ô, Léo, antes, enquanto eu ainda não procuro uma psicóloga, uma ajuda, se for o seu caso, né, se for necessário, o que que eu posso fazer pela minha saúde mental? O que que eu posso colocar em prática? Aí o Janeiro Branco está trabalhando com alguns passos, algumas orientações. São várias, a gente resumiu em 12. Mas eu vou pegar as principais aqui, tá? Eu vou pegar as principais. Essas informações estão no site do Janeiro Branco, estão no nosso Instagram, estão nas nossas redes sociais, os 12 passos. Mas eu vou passar aqui por alguns passos com vocês. Gente, eu vou apontar coisas fundamentais para a saúde mental de todo ser humano. Primeiro, o óbvio. Você é uma máquina biológica. Você é uma máquina biológica. Você é um corpo físico. E o seu espírito, seu psiquismo, sua alma estão aí dentro. Né? Então vamos falar como é que você cuida dessa simbiose, desse conjunto, corpo e alma. Aspecto físico e aspecto psicológico. Aspecto material, biológico e aspecto espiritual, psíquico, né? Pensamentos, emoções. Como é que você cuida dessa dupla, físico e mente, corpo e mente? Como? Primeiramente, pratique atividades físicas. Você precisa se movimentar. Quando eu estava machucado em 2006, sabe o que que eu acho que, antes da psicóloga, salvou a minha vida? O fato de eu adorar, amar caminhar. Eu não ficava sofrendo em casa. Eu caminhava pelas ruas. Por isso que eu falei que eu estava nas ruas, saí da rua e fui para a psicóloga. E eu acho, hoje eu enxergo que caminhar era uma forma de eu processar emoções e sentimentos. Eu caminhava chorando. Tudo bem, mas eu estava processando, botando minha máquina em funcionamento. De alguma forma, eu estava ali numa pulsão de vida, vitalidade, fazendo algo. Eu não ficava só chorando. Eu diluía dor, sofrimento também em caminhada, em subir rua, descer rua, parar no sinaleiro, parar na esquina, ver pessoas, isso me ajudava. Coloca essa máquina em funcionamento, gente. Todo ser humano é uma estrutura biológica. Sistema excretor, sistema reprodutor, sistema circulatório, sistema respiratório, não são os sistemas? E quando você coloca em movimento, que seja caminhada, que seja corrida, que seja vôlei, que seja futebol, que seja dança, que seja pilates, que seja musculação, que seja academia funcional, ginástica funcional, quando você coloca esse corpo em movimento, você está mexendo em emoções e vice-versa, tá? Tanto é que tem gente que quando vai para academia, nos primeiros dias, chora. Sabe por que que chora? Não chora não é de arrependimento de ir para academia, não. Chora é porque tem muitas emoções que ficaram cravadas no corpo, que ficaram presas no corpo, por isso que dá tensão, por isso que dá contusão, né? Por isso que dá um endurecimento, enrijecimento de alguns músculos, né? Por isso que tem gente que precisa, quando vai para academia, começa a chorar e fala assim: tô chorando por quê? Por que que dá vontade de chorar quando eu levanto peso? É porque você está mexendo nas emoções também. Sabe aquelas emoções que ficaram represadas, que ficaram cristalizadas no músculo, entranhadas, elas ficaram entranhadas no músculo? Quando você faz exercício, dança, vôlei, caminhada, corrida, o que for, né? Você está mexendo nas emoções também. E além disso, você está liberando substâncias, né? Hormônios, serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina. O corpo é uma farmácia natural. Quando você está movimentando o corpo, você está cuidando das emoções e você está gerando sensações de bem-estar, tá? Além disso, com o corpo em movimento, você acaba fortalecendo sua autoestima também, né? Porque muita coisa vai mudando, a sua disposição, sua capacidade, né? Então, primeira dica, dê seus pulos, mas bota esse corpo em movimento. Se vira, mas dê um jeito de praticar atividades físicas. Começa devagar, eu comecei devagar. Vai ter a primeira corrida oficial do Janeiro Branco agora, no último domingo desse mês. Hoje eu só dou conta de correr 4 quilômetros. Eu demoro 20 minutos para correr 4 quilômetros.
Mas eu comecei correndo 100 metros, já não dava mais conta. Depois eu dei conta de correr 500 metros. Aí passou um mês, eu já dei conta de correr 1 quilômetro. Passaram 3 meses, eu já dei conta de correr 2 quilômetros. Aos poucos, entendeu? Levantar peso, gradativo. Comece a ir na pé para a padaria, larga o carro. Começa subindo para o seu apartamento de escada, larga o elevador. Entende? Começa fazendo o que é possível para o seu corpo estar em movimento. Você vai ver a diferença em pouco tempo. Depois dessa dica sobre atividade física, quero te dar uma segunda dica que é fundamental para a saúde mental da humanidade hoje. Das 12 dicas, né, que o Janeiro Branco está trabalhando em 2025. Segunda dica: durma. 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 Durma bem e durma o suficiente. Durma bem e durma o suficiente num ambiente saudável para dormir. Cuide da higiene do seu sono, cuide da qualidade do seu sono, cuide da quantidade e da qualidade do seu sono. A gente está vivendo numa sociedade que acha bonito não dormir. Você viaja para algumas cidades que falam assim: ah, cidade que nunca dorme, essa cidade nunca para, essa cidade nunca dorme. Qual é a vantagem? Mais depressão, mais alcoolismo, mais ansiedade, mais violência urbana. Quanto menos dorme, mais problema, tá? Nos índices urbanos. Basta ver a correlação. Então durma. Dormir é essencial para a saúde mental. Nossa, Léo, você falou numa coisa muito importante. Eu não consigo dormir bem. Não despreze isso. Não normalize isso. Não se acostume com isso. Vá atrás de ajuda. Tem médico do sono, tem psicólogo do sono, tem até fisioterapia do sono. Dê um jeito de cuidar da qualidade do seu sono. Nossa, Léo, vou te falar uma coisa. Eu durmo com uma pessoa que não deixa eu dormir. Por qualquer motivo. Porque ela mexe demais, ou porque ronca demais. O que for o motivo, chama com todo carinho, chama com todo respeito. Fala, amor, o amigo, amiga, parceiro, parceira, deixa eu te falar, precisamos falar sobre isso. Você tem características que estão afetando meu sono, tá me atrapalhando a descansar, tá me atrapalhando a repor energias. Tenha coragem de cuidar do seu sono, tá? Você não precisa normalizar não conseguir dormir bem. E não é normal também precisar de remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para acordar. Procura naturalizar esse processo. Se for preciso, buscar ajuda. O sono é tão importante para repor energia, mas também para dar tempo da cabeça processar alguns sentimentos por meio do sonho. Sono e sonho. O sono é dormir. O sonhar é processar emoções e sentimentos. E muita gente descobre nos sonhos alguns sentimentos, algumas respostas que não consegue encontrar na vigília quando está acordado. Então, dormir não é perda de tempo. Repõe as energias do corpo e ajuda a cabeça a entender algumas coisas, porque o sonho é um quebra-cabeça que te traz informações sobre a vida. Sonho não é bobeira. Tanto é que o Freud, o pai da psicanálise, tem toda uma teoria sobre a interpretação dos sonhos. Nos sonhos, a gente encontra muitas respostas para aquilo que estamos sentindo, vivendo, temendo, desejando, etc. Tá? Então, olha para isso. Durma bem. Proteja seu sono. Vamos para uma terceira dica, muito importante para a saúde mental? Faça atividades físicas, durma bem o suficiente. Terceira coisa, olha para a sua alimentação, gente. A gente está vivendo também numa sociedade que a alimentação virou um problema. Cuida da sua alimentação. Por que que a alimentação virou um problema? Porque a alimentação tratada como mercadoria, a alimentação tratada como objeto e mercadoria, ela vem num contexto de estimulação do marketing, que as pessoas passam a comer não como fonte de energia, fonte de saúde, ou fonte de satisfação das necessidades físicas. Passam a ter uma relação comercial com a comida, passam a ter uma relação de marketing com a comida, ou com a bebida, né? Então a comida deixa de ser apenas um elemento, um recurso natural da sobrevivência humana e passa a ser um objeto, uma mercadoria, né? E para muitas pessoas vira um problema essa relação com a comida. Então, olhar para o que comemos e como comemos e quando comemos faz toda a diferença para a saúde mental. Quer ver um exemplo disso? Vou te fazer uma pergunta e quero que você pense, tá? Vou te fazer uma pergunta e quero que você pense. Você come simplesmente quando está com fome, precisando repor energia, ou a fome surge quando você está ansiosa ou ansioso, quando você está estressado ou estressada, quando você está triste. E aí a comida não entra como elemento natural de energia, entra como uma muleta. A comida entra como, ou a bebida, né? Comida ou bebida entram como
um recurso emocional. Se a comida está entrando na sua vida sempre como um recurso emocional, tá errado. Porque o papel da comida não é ser recurso emocional. Ela ajuda, um chocolate é legal, anima, um vinho, um jantar é um momento de socialização, mas não pode ser esse o principal papel da comida. O papel de terapeuta, o papel de, de acompanhante emocional, entende? Não pode. A comida tem outra função. Você tem que saber avaliar qual é a função que a comida e a bebida estão tendo na sua vida. Se você conseguir fazer essa reflexão sobre a função da comida e da bebida, você já está caminhando para a saúde mental, porque você vai ter uma posição crítica, reflexiva e saudável perante o papel da comida e da bebida na sua vida. Comida e bebida tem a ver com energia, com saúde, não tem a ver com reposição emocional, com suporte emocional, com acompanhamento emocional, com terapia emocional. A gente não pode descontar na comida e da bebida o que a gente não consegue cuidar das emoções, porque isso vai acabar gerando uma relação disfuncional com comida e bebida. Pensa sobre isso. Então vamos lá? Igual o professor. O que eu já falei? Para a saúde mental é importante cuidar das atividades físicas, dormir bem e analisar a relação com a comida. Certo? São 3 dicas que o Janeiro Branco está trabalhando hoje, né, nesse mês de campanha, sobre saúde mental. Agora, vamos pensar em outras possibilidades em relação à saúde mental. Como eu falei, são 12 dicas, né, neste ano. Mas eu não vou entrar nas 12, vou comentar as principais para dar tempo de você bater um papo comigo, tá? Nessa meia hora que a gente tem junto ainda. E se você quiser dizer aí no chat se está fazendo sentido, se você quiser já fazer uma colocação, o pessoal está convidado a me ajudar. Basta pedir a palavra e fazer alguma colocação que eu já posso comentar. Então, além de fazer atividades físicas, além de dormir bem, além de ter uma boa relação com a comida, sabe o que é importante também para a sua saúde mental? Conexões sociais, amizades, pessoas com as quais você pode confiar. Você tem pessoas nas quais você confia? Pessoas com as quais você compartilha as questões da sua vida? O ser humano é um ser social, o ser humano é um ser gregário. A gente nasce de outros seres humanos e terminamos a vida precisando de outros seres humanos. Nós somos muito dependentes de outros seres humanos. Do início ao fim, nós precisamos de gente perto da gente, inclusive para ensinar a gente a ser gente. Olha essa frase. A gente precisa de gente para virar gente. Quem é que nos ensina a língua que a gente fala? Quem é que nos ensina os costumes que nós temos? Quem é que nos ensina o sotaque que a gente tem? Quem é que nos ensina a vestir, a comer? Quem é que nos ensina uma profissão? Gente, né? Outras pessoas. Então nós precisamos de gente. E nós estamos vivendo num tempo de profundo individualismo, de profundo isolamento. As pessoas sozinhas. Crianças sem outras crianças para brincar. E idosos esquecidos em casa. Olha o drama. Crianças sem outras crianças para brincar, isso gera um problema sério para a saúde mental das crianças, e idosos esquecidos em casa, por causa da correria da vida moderna. E no meio do caminho, a vida adulta, o isolamento do trabalho sem fim, metas, produtividade, é, boletos, e sempre ali a pessoa presa num estilo de vida que acaba fazendo com que ela se isole. Porque fica difícil, não pode viajar, não pode brincar, não pode interagir, não pode estar em grupo, porque sempre está envolvido, né, com as pressões e cobranças do mercado de trabalho cada vez mais intenso, cada vez mais pesado, cada vez mais competitivo, cada vez mais exigente. Então a gente precisa pensar. Nós somos seres sociais que precisamos de amigos. Nós somos seres sociais que precisamos de amigas para desabafar. Quando eu sofri em 2006, quando eu passei o ano de 2006 sofrendo, não fosse uma amiga minha, antes de eu ir para psicóloga, eu penso que a minha dor seria muito maior. Eu penso que a minha dor seria muito maior e muito mais difícil, né, de ser cuidada, de ser processada. Eu não sei se eu teria até condições de ter procurado a psicóloga se eu não tivesse a ajuda de uma amiga ali, praticamente 24 horas por dia. Então, eu quero te perguntar, você que está me assistindo, você tem alguém para te chamar de melhor amiga, de melhor amigo? Ou a sua vida se resumiu somente a você e a uma ou outra pessoa? Talvez só o marido, só a esposa. Será que um casamento suporta aquelas duas pessoas terem somente a elas para conversar? E às vezes se rola uma angústia interna entre os dois, não é bom ter um amigo, uma amiga para poder trocar uma ideia, para poder desabafar, para poder ouvir um conselho? E no trabalho?
Se você está em dúvida sobre o trabalho, todas as suas questões você vai levar só para o chefe, só para o gestor? Não é legal ter um colega de trabalho com quem você pode confiar? E dentro da igreja? É bom ter intimidade com o líder, com o padre, com o pastor para poder falar, mas se depender só do padre e do pastor, você não tem que ter outras pessoas também para tirar dúvidas, para desabafar, para discordar até do padre, ou discordar até do pastor, ter com quem conversar? Nós, seres humanos, precisamos de gente nas nossas vidas, para que a nossa vida seja mais leve, para que o nosso fardo seja mais fácil de carregar. Porque compartilhando com outras pessoas os desafios da vida, fica muito mais fácil enfrentar os desafios da vida. Outra dica: atividade física, dormir bem, refletir sobre a relação com a comida, ter amizades, né, gerar conexões. Eu vou te falar outra dica: investir profundamente em autoconhecimento. Investir muito em autoconhecimento, em autoestima, né, em auto-perdão. Por que, Léo, investir em autoconhecimento? Por que investir em autoestima, em autonomia, em auto-perdão? Para que você conheça a si mesmo, para que você conheça a si mesmo e se proteja. E se conecte com o que é sincero para você. E aceite ou não aceite o que te faz bem e o que não te faz bem. Agora, se você não se conhece, você entra em roubada. Se você não se conhece, você aceita convites que não tem nada a ver com você. Se você não se conhece, você promove uma vida que muitas das vezes não tem sinceridade, verdade nenhuma consigo. E muita gente está vivendo, contrariando a si mesmo, inclusive porque não se conhece. Inclusive porque não se conhece. Então, faça esses exercícios. Procure entender como você se constituiu. De onde vêm seus pensamentos, seus sentimentos? De onde vêm suas tendências? De onde vêm as suas preferências? Eu sei muito bem quais são as minhas tendências e preferências. E eu me conheço tanto, e estou cada vez mais investindo em autoconhecimento, que isso tem me ajudado até a evitar alguns problemas no trânsito, nas relações interpessoais. Às vezes acontecem coisas comigo no trânsito que hoje eu já aprendi, por força do autoconhecimento, da autoanálise, saber, calma, você está nervoso agora, você está bravo agora, mas daqui 3 minutos você já esqueceu isso. Não reaja por impulso desses 2 minutos iniciais que você está nervoso. Você já se conhece. Quando acontece uma coisa que te desagrada profundamente comigo, eu sei que eu reajo nos primeiros 2 minutos muito intensamente, mas passa 5, passa 10, eu acalmo e aquilo perde sentido. Mas eu demorei para entender que eu não preciso explodir nos primeiros 3 minutos, porque 10 minutos depois eu já estou em outra vibe, eu já estou em outro clima, eu já até esqueci. Eu aprendi isso sobre mim. Mas antes de aprender isso, eu agi e reagi muito impulsivamente nos primeiros 2, 3 minutos. Eu descobri que eu sou um cara de 3 minutos, que eu preciso de 3 minutos para acalmar. Eu descobri que eu preciso de 3 minutos. Então eu falo, peraí, ao invés de reagir nos primeiros 3 minutos, espera passar 5 minutos. Se você ainda quiser reagir depois de 5, é porque vale a pena reagir. Se você não reagir mais depois de 5, é porque não valia a pena reagir. Eu já me salvei, já me protegi de conflitos e de problemas por causa da regra dos 3, 5 minutos. Mas isso eu precisei de muito tempo para ter esse autoconhecimento. Quando eu propus casamento para minha esposa, por causa do meu autoconhecimento, eu falei para ela: eu te amo, quero casar com você, mas eu sou um cara que dorme cedo. Não gosto de farra, não gosto de balada, não atravesso madrugada. Eu tive que falar sobre isso. Eu estava convidando alguém para conviver comigo e compartilhar a vida comigo. Então, com base no meu autoconhecimento, eu falei: eu te amo, eu sei que você me ama, quero casar com você, mas eu não sou da farra, eu não sou de balada, eu durmo cedo, eu nem bebo, não gosto de ficar noite adentro em bar, não tenho paciência para ficar sentado com gente bebendo, conversando mais do que 1, 2 horas. Meu negócio é curtir e ir para casa descansar. Autoconhecimento. Aí ela casou comigo consciente, avisada, orientada sobre a minha própria característica, a minha própria personalidade. Você já pensou na quantidade de gente que casa que não se conhece e não se conhecem? No singular e no plural. Não se conhece, a pessoa não se conhece e entra no relacionamento. E as duas não se conhecem. E aí é aquele caos danado, é aquele problema todo no relacionamento. Já parou para pensar? Como é que é isso? Então, autoconhecimento é fator de proteção para a vida individual e para a vida social, e para a vida conjugal, e para a vida profissional. Tá? Então,
Tá dada a dica? Vai anotando. Atividade física, dormir bem, refletir sobre a comida, ter amizades, autoconhecimento, não é? E fica à vontade aí, ó, pessoal. Se alguém escreveu, quiser fazer o comentário, Sueli, é só pedir a palavra e dizer. Tudo bem até Oi, aqui? Posso seguir? tudo certinho e já temos algumas dúvidas. Posso? Alguns comentários. Vamos conversar um pouquinho? Bora, eu O tô junto. Henrique, então, aqui solicitou no chat para que você possa falar um pouco sobre a tecnologia, as redes sociais, como elas auxiliam a Uhum. saúde mental e como elas prejudicam. Perfeito. Isso aí é uma dica que eu também dou, que em palestras, cursos, entrevistas, falando assim, nós seres humanos, nós somos seres, tá fazendo calor aqui em Berlândia, deixa eu botar 17 graus aqui nesse ar-condicionado. Nós somos seres humanos é, em que as tecnologias cumprem um papel fundamental para a nossa vida. Nós não sobreviveríamos no planeta Terra sem tecnologias. E aí, quando eu falo tecnologia, é o trator, é a enxada, é a chave de fenda, é a lâmpada, é o ar-condicionado, é o celular, mas também as redes sociais, né? O bisturi, o avião, né? A prótese dentária, ou a prótese mamária, ou o stand, sei lá, nós precisamos de tecnologias, tá? Tecnologia não é só o celular, carro é tecnologia. Uma faca é tecnologia, tá? O arado é tecnologia. Nós precisamos das tecnologias para operar mudanças na realidade e garantir nossa sobrevivência. O problema das redes sociais é que ela é uma tecnologia muito poderosa na mão de gente que não se conhece, na mão de gente que não tem autoconhecimento, não tem autocontrole, não tem autonomia. Como assim, Léo, não tem autonomia? Ué, como se diz aqui em Minas Gerais, uai, não tem autonomia. Se um comentário na rede social te abala, cadê a sua autonomia? Se alguém falar bem ou mal de você na rede social te abala, se alguém te curtiu ou não curtir sua rede social, se você fez um post e ninguém curtiu, isso te abala, você não tem autonomia. Você está vivendo dependendo da aprovação alheia, você está vivendo dependendo do like, não é? Então, eu tenho falado muito, as tecnologias não são o problema. O problema é o ser humano que não se conhece, que não se ama, que não tem autoestima, que não tem nem autonomia. Uma adolescente que posta uma foto, uma pessoa vai lá e fala mal e ela adoece, porque não tem autoconhecimento, autoestima e autodefesa suficiente. Um ser humano que não que faz de tudo, faz até coisas erradas, coisas condenáveis e questionáveis para ter seguidores, qual é o autoconhecimento, a autoestima e a autonomia desse sujeito que depende do olhar alheio, que depende da aprovação alheia, que até arrisca a vida só para conseguir uma curtida a mais. Então, assim como uma faca, um revólver, um carro pode ser utilizado para o bem, eles também podem ser utilizados para o mal. Qualquer tecnologia pode ser utilizada para o bem ou para o mal. O problema não está na tecnologia, o problema está em quem usa a tecnologia que não tem autoestima, autoconhecimento, autoamor, autonomia, autossabedoria, educação emocional suficiente. Então é a mesma coisa de botar uma arma na mão de uma pessoa completamente desequilibrada. As redes sociais estão à disposição indiscriminadamente nas mãos de gente que não tinha a menor condição de ter essa exposição, que não tinha a menor condição de estar usando essa super ferramenta. Esse é o problema. O que que a gente precisa fazer então? Educar as pessoas, conscientizar as pessoas, ajudar as pessoas a terem autoconhecimento, autoestima, autoamor, autonomia, autodeterminação para saber usar com responsabilidade a ferramenta. Não sei se respondi ao amigo, mas eu acho que eu fiz uma consideração muito importante aqui. As tecnologias, quaisquer que sejam, a faca para te ajudar a abrir uma fruta, ou para na selva te ajudar a se defender de um ataque, às vezes uma arma te protege. Mas você tem que saber o que você vai fazer com esse instrumento. O que você vai fazer com o arado? O que você vai fazer com a rede social? O que você vai fazer com o revólver? O que você vai fazer com o carro? O que você vai fazer com o bisturi? O que você vai fazer com uma câmera? Tá vendo que a gente está usando a tecnologia aqui para difundir consciência sobre a vida? Tá vendo que a gente está usando a tecnologia a favor da vida? Por quê? Porque eu tenho autoconhecimento suficiente para saber o que fazer da minha vida e o que que eu devo falar. Mais alguma questão? Eu posso seguir? Eu acredito que, como estamos falando de autoconhecimento e relacionamento, Léo, tem um questionamento aqui da Isadora, É. falando que na vida adulta a gente acaba se distanciando de algumas amizades, tem mais dificuldades daí para manter os vínculos, e aí ela pergunta
como fazer para se conectar com novas pessoas? Primeira coisa é fazer essa pergunta. Por quê? Porque pressupõe que você está reconhecendo que do jeito que tá, não tá legal. Aí precisa tomar uma atitude. Precisa fazer algo, certo? E aí tem estratégias. Quer ver uma estratégia curiosa? É só uma curiosidade para te mostrar que é preciso realmente, às vezes, usar de estratégias. Sabia que tem gente que, quando está afim de fazer novas amizades ou de desenvolver novas possibilidades de relacionamentos afetivos, e até mesmo namoro, paquera, vai passear no parque com um cachorrinho? Vai passear no parque com o cachorrinho, porque não tem nada que atrai mais atenção, mais bate-papo do que estar com o cachorrinho na praça. Nossa, que bonitinho, né? Nossa, é Shih Tzu, né? Fala lá, ele morde. Nossa. Então, às vezes é preciso ter estratégias, né? Para que a gente se coloque a favor do relacionamento. Essa é uma, eu só fiz um comentário, uma curiosidade, né? Mas às vezes tem pessoas e tem muito medo de se abrir, né? Muito medo de se abrir a novas possibilidades, novas conversas, novos diálogos. E aí a gente tem que procurar por quê? De onde está vindo a origem desse isolamento? É a questão do autoconhecimento. E às vezes procurar ajuda, porque tem gente que tem uma timidez patológica, né? Uma timidez forte, crônica e difícil, né? E não consegue se relacionar, não consegue se abrir, não consegue confiar, né? Ou passou por um grande trauma na infância ou na adolescência e deixou marcas. Então, existem recursos que é preciso que a pessoa, às vezes, pense, eu vou ter que estabelecer uma estratégia, né? Igual quando eu quero cuidar melhor da minha saúde física, eu vou para academia. Para eu ter mais amizades, o que que eu posso fazer? Vou para um clube? Eu vou sentar numa praça, abrir um livro? Eu vou com um cachorrinho para um parque? Eu vou ligar? E quantas vezes as pessoas nos ligaram e a gente negou e aí ficamos sozinhos? Quantas vezes primos, primas, tios nos chamaram e a gente ficou, não, não quero, e ficou sozinho, né, passou um tempo e ficou sozinho. Quantos convites nós negamos e de repente nos tornamos pessoas inacessíveis? Temos que pensar nisso tudo e escolher novos comportamentos, né, novas estratégias, para que nos coloquemos à disposição. E às vezes ter a coragem de conversar com o marido, com a esposa, com o parceiro, com a parceira. Amor, você não acha que a gente está um pouco isolado? A gente tinha tantos amigos. Cadê os nossos amigos? Cadê as nossas amigas? Vamos para uma excursão, vamos montar um piquenique, vamos para um clube junto, vamos assistir um jogo junto. Gente, deixa eu te contar um negócio. Tem coisas que acontecem supernaturalmente na vida, sem fazer nenhum esforço. Tem coisas que precisam de esforço. Entendeu? Quando você era criança, era natural, né? As amizades multiplicavam. Porque tudo ali é novidade. E você está na escola cheio de coleguinhas, sabe? Mas a vida adulta, nesse tipo de sociedade que a gente inventou, gera isolamento naturalmente. O fluxo é do isolamento. A tendência é do isolamento. Então é preciso tomar atitudes. Igual tomar a decisão de ir para academia, igual a decisão de parar de fumar, igual a decisão de dirigir mais calmamente, igual a decisão de diminuir o ritmo de trabalho para proteger a qualidade de vida, igual a decisão de ter amizades. Tá? Isso tem a ver com uma outra dica que o Janeiro Branco está trabalhando muito com as pessoas. Tenha hobbies terapêuticos, tenha práticas terapêuticas na sua vida. Lembra que eu falei que o que me salvou antes de eu ir para psicóloga era o tanto que eu caminhava, chorava e caminhava, andava chorando? Qual é a sua prática terapêutica? O que que você faz que te ajuda a dar uma desconectada, dar uma desligada, ficar mais de boa com a vida? Eu gosto de caminhar. Agora eu estou aprendendo a correr. O que que você faz? Pescaria? Que também gera amizades, né? Jardinagem? Também gera amizades. Nem que seja conversar com um jardineiro e falar como é que cuida dessa planta. Aí você tem uma nova possibilidade de amizade. Fazer amizade com o jardineiro. Costura, curso de costura, dança, dança terapia, arte terapia, musicoterapia. O que que você faz que te desconecta? É outra dica. Tem um hobby terapêutico na sua vida. Seja dança, descubra. Não é todo mundo que tem que fazer caminhada. De repente o seu é dança. Não é todo mundo que tem que fazer dança. De repente o seu é jardinagem. Mas começa a ter uma atividade ou duas que te desconecta da loucura do dia a dia, da pressão do dia a dia. Faz toda a diferença você buscar algo para preencher o seu tempo, passar tempo, desconectar, concentrar numa atividade só sua, artesanato. Eu estou começando a querer fazer artesanato. Eu me lembro quando eu era criança, mexer com argila,
Estou começando eu vou procurar aqui em Uberlândia se tem um curso de artesanato para mexer com argila, fazer esculturas, igual no filme Ghost. Lembra que no Ghost ele fazia escultura? Agora, tem uma coisa também que é outra dica do Janeiro Branco. Você pode assustar com o jeito que eu vou te falar, tá? Mas é verdade. Você é um tipo de animal. Você pertence ao reino animal. Você é um animalzinho. Eu sou um animalzinho. A Sueli é um animalzinho. A intérprete é um animalzinho. Nós pertencemos ao reino animal, tá? Nós somos seres humanos, beleza? Espécie Homo sapiens sapiens, mas somos do reino animal. E se a gente é um tipo de animalzinho, nós temos que ter conexão com a natureza. Há quanto tempo você não toma sol? Banho de sol faz toda a diferença para a saúde mental. Por isso que nos países frios, cinzas, nublados, existe risco maior de saúde, de depressão, sabia? É provado cientificamente. Por isso que pessoas presas têm que ter banho de sol, porque senão piora a situação. Então, toma sol, toma vento, toma chuva, nada. Mergulha num rio, numa cachoeira, no mar, anda descalço, vá para um piquenique, veja o balançar das folhas de uma árvore, cuida da sua relação com a natureza. Não é à toa que já foi provado cientificamente que o balançar das folhas de árvores acalmam. Não é à toa que ver as nuvens, olhar para o céu acalma. Não é à toa que tomar sol revitaliza as energias por causa das vitaminas D e E. Não é à toa que nadar traz energia, que você se conecta com essa entidade chamada água, que ela transmite energia, que ela te abraça, envolve o maior órgão do corpo humano, que é a pele. Nós somos animais, precisamos da natureza. Por isso que a degradação ambiental está gerando ecoansiedade. Hoje um problema para a humanidade é a ecoansiedade, medo de terremoto, medo de tempestade, medo de seca, né? Medo de inundação. A natureza e a gente têm uma relação muito íntima, de amor e de pavor. Vamos amá-la para que ela nos retribua com mais amor ainda? Se conecte com a natureza. Agora, procurar ajuda se você sentir que tem amigo e não está sendo suficiente. Tem uma boa relação com a comida, mas está perigando perder essa boa relação. Dorme bem, mas está sentindo a insônia bater à sua porta. Tá a fim de fazer atividade física, mas não está buscando, não tá encontrando energia. Outra dica do Janeiro Branco, além disso tudo que eu estou falando, é não tenha medo de procurar ajuda profissional, igual eu procurei quando eu necessitei, tá? Às vezes, sozinho a barra pesa e a gente não dá conta. Então, além de dormir bem, além de ter uma relação saudável com a comida, além de ter amizades, além de ter relação com a natureza, não tenha medo. Eu sempre volto nesse ponto. Buscar ajuda, se necessário for. Porque às vezes, sozinho ou com quem a gente confia, não é suficiente. Só um profissional, uma profissional da psicologia, da psiquiatria, da assistência social, da enfermagem. Porque aí, às vezes a enfermagem é a porta de entrada para a saúde mental, tá? Às vezes a assistência social é a porta de entrada para a saúde mental, tá? Mas procura ajuda. Não fica com medo, com tabu, com preconceito, sofrendo. Vamos para as dicas finais, nesses 5 minutos finais, para a gente concluir. Em todo o material de Janeiro Branco, tá lá. Invista em conexão, sua conexão com outras pessoas e conexão também com propósitos de vida. Qual é o grande propósito que te move? E só uma coisa, não espera o propósito cair do céu, não. Você tem que construir. Eu construí um propósito para mim. Eu fui misturando autoconhecimento, autorreflexão, autoanálise, ajuda da psicóloga, fui descobrindo o propósito. Eu larguei a sala de aula, larguei a história, larguei a sociologia, as matérias que eu dava aula, virei psicólogo e falei, eu quero levar essa discussão para frente. Criei uma campanha e hoje é o meu propósito. Hoje é o sentido da minha vida. É entrevista, palestra, entrevista, palestra. Tá, estou aqui com vocês, sou grato à SSI Saúde. Em seguida, vou estar com outras instituições. Esse é o meu propósito. E tem um pensamento do Viktor Frankl e do Nietzsche, filósofo europeu do século XIX. Quem tem um porquê, quem tem um porquê, suporta quase qualquer coisa. Por que vocês acham que eu dou conta de falar sem parar? Dou entrevista, dou curso, pego avião, viajo, escrevo livro? Eu tenho um porquê. Em um mundo cada vez mais ameaçador, eu tenho enxergado que é cada vez mais necessário levar essa mensagem do autoconhecimento, do auto-amor, do auto-perdão, da conexão com o outro, da conexão com a natureza, do dormir bem, do comer bem. Meu propósito me protege.
Meu propósito me fortalece. Qual é o propósito que te fortalece? Pensa sobre isso, tá? Outra coisa, gente, para concluir, eu quero concluir com o aspecto social da saúde mental humana. Nós vivemos em sociedade. Nós não somos ilhas, nós seres humanos. Nós vivemos em sociedade. Se nós vivemos em sociedade, significa que nós temos direitos e devemos respeitar os direitos alheios. Como é que vai falar em saúde mental da mulher se não respeita a mulher numa sociedade machista? Como é que vai falar da saúde mental do negro numa sociedade racista? Como é que vai falar da saúde mental da criança numa sociedade que violenta a infância? Como é que vai falar da saúde mental do idoso numa sociedade que abandona o idoso? Então, mulheres têm direitos, crianças têm direitos, idosos têm direitos, negros têm direitos, né? A comunidade LGBTQIAP+, tem direitos. Você tem direito como trabalhador, você tem direito como cidadão, você tem direitos. Então, vamos conhecer os nossos direitos? Isso é fonte de saúde mental. Não aceitarmos violências, tá? Protegermos os nossos direitos e garantirmos os direitos alheios da mulher, da infância, da criança. Isso é saúde mental também. E, por fim, garantir tanto qualidade de vida quanto políticas públicas para a melhor qualidade de vida de todo mundo. Como é que a gente vai falar em saúde mental se a pessoa não tem acesso à educação, à saúde, à moradia, a transporte, né, à segurança, a um teto, né? Então, nós precisamos, além de defender os nossos direitos e defender os direitos alheios, promover um crescimento, uma, uma horizontalização da qualidade de vida. Quanto mais qualidade de vida todo mundo tiver, mais qualidade de vida nós mesmos teremos. Porque nós somos parte de um sistema. Nós somos só a pecinha do quebra-cabeças. Do quebra-cabeça. O que acontece lá reflete aqui. Viu a pandemia? Veja o medo que muitas pessoas no Rio de Janeiro têm por causa dos conflitos sociais e relacionados, né, conectados à questão da criminalidade. Como ter saúde mental em meio a uma sociedade com balas perdidas, com ameaças de criminalidade, né, com violências acontecendo proximamente a nós. Então, isso também é sobre saúde mental. Defender os nossos direitos, defender os direitos alheios, gerar qualidade de vida para todo mundo, horizontalizar a qualidade de vida e a dignidade de vida, acesso à saúde, educação, transporte, moradia, tudo. E defender políticas públicas garantidoras de um convívio social harmônico. E aí o Janeiro Branco conclui a sua visão sobre saúde mental, passando por aspectos individuais, passando por aspectos institucionais e passando por aspectos sociais. Saúde mental pressupõe cuidados individuais, atitudes institucionais, igual a SSI está fazendo, e políticas públicas, para que a sociedade seja mais harmônica, mais saudável. Aqui eu passei por 12 itens, né? Comentando sobre saúde mental com você, e o primeiro de tudo que eu falei. Se você tem um machucado original, se você tem um machucado inicial, não normaliza. Procura ajuda. Dessa forma, eu deixo aqui a, a minha contribuição à sociedade gaúcha, aos amigos e amigas do Rio Grande do Sul, a convite da SSI. Mais uma vez, parabenizo a SSI, agradeço a oportunidade e espero ter sido útil para vocês nessa hora, nesses 60 minutos que passamos juntos. Estou à disposição, sigo à disposição. Muito obrigada, Leonardo. Arrasou. Estamos com vários comentários, elogios aqui no chat, alertando quanto esse tema foi significativo, importante, e faz parte, sim, desse ambiente de trabalho, para que nós possamos estruturar, né, essa autonomia, esse autocuidado, esse autoperdão que você trouxe para todos nós. E aproveitando que foi tão enfatizada essa necessidade de olhar para si, de buscar ajuda como um ato de coragem, de auto-amor e auto-perdão, nós também estamos nessa edição do Janeiro Branco com a campanha que atende aos beneficiários e familiares do SSI por meio de um suporte, Leonardo, psicológico. A Victoria deixou aqui no nosso chat todas as orientações para que você, que se sentiu tocado pela fala do Leonardo, que brilhantemente nos orientou a olhar para dentro da gente, buscar esse recurso. Como nós vimos, é um profissional que vai nos ajudar a conduzir
o nosso pensamento, a nossa emoção, para direcionar um comportamento aí mais assertivo e trazer mais bem-estar. É bem importante lembrar, pessoal, que vocês vão encontrar 2 links nesse texto que a Victoria inseriu aqui no chat. Um deles, Leonardo, é uma campanha que nós também estamos realizando com o Hospital Albert Einstein, relacionado aos cuidados integrais com a saúde. Então, sim, pessoal, a gente precisa responder esse questionário, vocês vão ter um retorno, inclusive sobre isso que o Léo trouxe aqui, como está a alimentação, como está a atividade física. May, que você é amante da corrida, eu também tenho essa prática. As questões relacionadas ao estresse, ansiedade, indicativos aí dos, dos fatores da nossa saúde mental. Então, esse é o primeiro formulário que a gente precisa responder, e você vai receber o seu diagnóstico e vai receber aí um contato do Einstein para realizar uma consulta com o médico da família. E o segundo passo é responder um formulário para se cadastrar na campanha. A partir do momento, Leonardo, que eu fui lá no formulário, me cadastrei, eu já estou apto a participar do programa e receber a psicoterapia, que pode acontecer de forma online ou presencial, é só você escolher aí a modalidade. Olha que legal, Leonardo, para o beneficiário do SSI, as 4 primeiras consultas são gratuitas. E a partir da quinta, então, vocês vão encontrar as regrinhas aí no chat, mas que vale todo o esforço e o investimento. Olha que ajuda maravilhosa, porque às vezes as pessoas ficam na resistência, porque não tem o costume, aí tem que fazer o primeiro pagamento, o segundo, mas as 4 primeiras, ela já tem. Aí, 4, eu me lembro que quando eu estava lá em 2006, na segunda eu já sabia que eu ia ficar assim, para sempre, olhando para dentro, cuidando de mim. Então, gente, aproveita, a hora é agora, não deixa para depois. Né? Saúde mental é uma bola de neve do bem e do mal, porque se tá bem, ela só melhora, se tá ruim, ela vai piorando. Então, não deixe virar a bola de neve ruim. Cuida, aproveita que a CSI está ajudando, está fazendo a parte dela, a parte institucional. Nós estamos no início da jornada da saúde mental do mundo, né? Um dia a gente vai ter condições ainda mais ideais, ainda melhores, ainda mais perfeitas. Mas tudo tem que começar. E começou agora o despertar da consciência humana para isso. E parabéns, SI, por estar junto, né, nessa fase inicial de despertar da consciência. E obrigada a você por estar aqui conosco, nos abrilhantar e acalentar aí a nossa alma com essas palavras maravilhosas, se colocando enquanto humano nesse processo aqui de conexão. E tem várias perguntas no chat, mas eu quero te fazer uma proposta. A Fala. gente precisa marcar uma segunda conversa aqui com esse povo para a gente aprofundar essas dicas, aprofundar aí essas perguntinhas que foram feitas. Vamos alertar aí a Bárbara, chamar ela para promover esse segundo bate-papo, que eu tenho certeza que pela quantidade de pessoas que estavam aqui hoje nos acompanhando e pelos comentários do chat, fez todo sentido. Obrigada, gente. Eu acho que a participação de vocês hoje, dedicar esse tempo para esse momento, mostra o quanto é válido nós atingirmos o maior número de pessoas para desenharmos em um contexto social de uma harmonia maior. Obrigada, Tô Leonardo. super, Obrigada a todos. tô super à disposição. Isso E o aí. dia que eu for voltar ao Rio Grande do Sul, eu aviso. Quem sabe a gente faz algo até presencial, é só contar comigo, gente. Já estive em Caxias, já fiz palestra na Câmara de Vereadores de Caxias, foi muito Que legal. legal. Estou à disposição. Então, ficamos aí com esse compromisso. Obrigada, Leonardo. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Tchau. Tchau.